Vento Seco chegando essa semana aí aos cinemas, estreando finalmente, né? Assim, finalmente por um lado bom, ruim, porque a gente ficou esperando muito para ver no cinema. Nós aqui do Brasil, assim, digamos, porque a galera do Vento Seco assistiu o filme já em Berlim, mas agora chegou então esse momento da estreia. Renata, a gente conversou pelo WhatsApp, né? No Olhar de Cinema. Trocamos algumas ideias sobre o filme. Eu fiz uma matéria sobre o filme, que eu adorei, aliás. Mas é um prazer estar aqui com você, agora em vídeo, a gente se vendo e conversando sobre o Vento Seco. Seja bem-vindo aqui ao Cine Vitor. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo e vão ver Vento Seco. Por favor, né? Vamos falar desse filme, então, que eu acho ele impactante. Assim, em alguns momentos ele visualmente, né, além de toda a construção narrativa dele, ele visualmente ele é muito bonito, né? Então, o Daniel faz isso muito bem, traz isso muito bem com os trabalhos anteriores dele, a gente já percebe esse registro aí do Daniel. E aí ele traz Vento Seco, nessa atmosfera que a gente se encanta, a gente fica querendo saber o que vai acontecer, quem são esses personagens, para onde eles vão, qual é a história deles até antes do filme, a gente pensa muita coisa, né? Então, como é que foi para você participar? Como é que você chegou no Vento Seco, de receber esse convite, de ler o roteiro e falar, vou fazer, mas é óbvio que eu vou fazer, não tem como não fazer. Foi o teatro que me presenteou Vento Seco. O Cássio Pires, que é o produtor de elenco do filme, ele foi me assistir numa apresentação de domínio público em Goiás. Ele me fez o convite, aí eu fiz o teste aqui em São Paulo já. E aí foi o meu primeiro presente no cinema, né? Minha estreia no cinema, com um personagem que tem nome, que tem cenário, que tem história. O Vento Seco traz três artistas trans em personagens cisgêneros. O que eu gosto muito do Vento Seco e do olhar do Daniel, e no cinema do Daniel, é que ele sexualiza o corpo do homem, não da mulher, como nós estamos acostumados, né? E talvez por isso que às vezes assusta um pouco as pessoas, porque se fosse corpos femininos ali não teria tanto espanto. A questão do filme, né, de ser em catalão, ficamos lá um mês e meio, entendendo o tempo da cidade, porque a cidade tem um outro tempo, entender as festas, as comidas. E a Paula, ela vem para dar, eu acho que eu sempre falo que ela é a parte solar do filme. Ela traz um pouco para a realidade, né? Dura, assim, ela tem uma cena lá pro final do filme que eu gosto muito, que eu acho que é o resumo do filme, assim, também, ela vem um pouco com essa dureza da vida, essa luta diária, porque ela trabalha na segurança do trabalho, mas ela nessa empresa de fertilizantes, mas ela faz parte do sindicato, luta por melhorias trabalhistas. Quando a gente estava filmando o Vento Seco nessa fábrica, que é um trabalho bem insalubre, assim, a gente ficou uma semana, assim, foi bem difícil gravar na fábrica, assim, é bem insalubre, assim, é muito EPI, porque vem muito pó, e a gente viu eles perdendo direitos trabalhistas, porque já estava na era Bolsonaro, e a gente sempre falava assim, nossa, trabalhar de segunda a sexta nesse deve ser bem difícil, né, eles aumentaram para sábado. Então a gente também viu o que o filme conta um pouco, né? Dessa morre um trabalhador, substitui outro. A construção de Chico Buarque, né? Seria um pouco disso. Quando a gente analisa isso nessa construção narrativa dentro do filme do Vento Seco, que traz são tantas histórias ali, que cada personagem tem a sua importância e a sua história que se cruzam muito bem, né, nesse roteiro do filme, e ver um funcionário tratado não é uma pessoa, né, como se fosse um número, né, não contribui mais, sai, troca, substitui. E a gente vê isso na vida também em diversas ocasiões, de Capitalismo, situações. né? Exatamente, A né? gente vê isso desde que o capitalismo entrou. E a gente Que vê é isso, né? e a gente vê também, acho que trazendo isso para dentro também da história de outros personagens do Vento Seco, traz isso na vida pessoal de alguns que são tão engolidos por isso tudo que acaba tratando outros também dessa maneira, né? Outros que se relacionam. O Sandro é um personagem enigmático, Exato. ele quase não fala, ele tenta fugir dessa
homossexualidade pública, ele tenta disfarçar, ele é aquele homem interiorano, mas que tem em todas as cidades e que vai caçar na mata. E tira também um pouco da questão do universo gay feminino. Não sei se você consegue entender no que eu quero dizer, porque vai no rústico, né? O Uhum. Daniel tem uma pesquisa bem interessante por essa temática, né? No cinema. O filme tem várias referências de vários filmes, assim. O Daniel, ele já sabia o que ele queria quando ele estava dirigindo, assim, era só conversar com ele que era nítido, assim, todo o desenho, assim, que ele já tinha do filme na cabeça dele, ele é um cinéfilo, tipo, enlouquecedor. E nada como ter referências, né? E boas referências e levá-las para um filme, né? Que não é uma cópia, é uma referência, é uma maneira que o diretor, a diretora pensam daquele filme. E aí Não, conversa. é uma referência, mas ele traz para o Brasil, ele traz Exato. ele traz para o interior do Brasil, e como diz ainda no interior, em Goiás profundo, vem Catalão, assim, que é uma cidade, para quem mora em São Paulo, assim, é completamente assim fora da curva, assim, o respirar é diferente. Mais uma questão interessante é levar essa narrativa para o interior, né? Estamos tão acostumados a ver filmes, e que bom, filmes LGBTQIA+, de várias perspectivas, mas muitos acabam caindo num lugar comum, por mais que seja muito importante que a gente veja essas histórias cada vez mais sendo contadas e colocadas de uma maneira entre todos os gêneros cinematográficos. O Daniel sai um pouco desse lugar comum, um pouco não, totalmente desse lugar comum, e leva até um aspecto meio fantasioso no Vento Seco, né? Tem uma Porque fantasia. tem principalmente algumas cenas que a fotografia é belíssima do filme, né? Também que constrói muito. O Sandro é um eterno viajante, né? É. Porque, e é isso quando eu digo e o curioso é que a Paula tem uma ligação muito forte com ele, mesmo de irmã, assim, né? E ele sexualiza todo mundo no filme, menos a Paula, o marido da Paula, essa construção do respeito, tem muito no filme também, assim. E aí tem uma questão muito que é quando vem o Rafael, né, que ele faz o Michael, que vem o Uhum. novo no interior, o novo para refrescar, o novo para revigorar, para transformar. Tem uma cena que o Sandro conta de uma bicha que foi espancada na rodoviária, aquela história é verídica, né? Então, e por que catalão? Porque o Daniel é de lá, as pessoas dos que fizeram cinema são de lá, e ele conhece muito. O Daniel trabalhou em supermercado durante 10 anos, enfim. Então, tem o supermercado, tem a feirão de dança, onde a gente, sabe, tem todo um pensamento para aquele espaço, né? Referências E mostrar pessoais também também, né? pessoais e mostrar também um país que pouca gente conhece. Existe uma questão assim, eu entrei no cinema devido à democratização do cinema. Eu moro a vida inteira na cidade ou no estado que se faz mais filmes no Brasil. E eu fui fazer um filme em Goiás e o meu segundo filme foi no Espírito Santo. Então, essa democratização também está trazendo esse frescor desses novos rostos, dessas novas desses novos pensamentos, dessas novas temáticas, desses novos respiros, dessas novas fricções, de reconstruir esse imagético, sabe? Do que é ser uma pessoa no interior, o que é ser uma pessoa gay, enfim, o que é ser uma. Eu acho que esse cinema deve ser deve ser o cinema, um novo Glauber Rocha, de uma coisa tipo assim, sabe? Esse novo cinema que vem com todas essas universidades, né? Que se fizeram, e aí, com uma universidade em Goiás, com o curso de cinema, criou-se um mercado de cinema em Goiás. Então, dá importância também de projetos sociais que colocam ProUni, que deram oportunidade de pessoas a fazerem, porque o cinema é um lugar elitista. Eu digo que o cinema, na arte, é a medicina no vestibular, assim, né? Só os homens brancos de famílias riquíssimas e se mantêm nesse lugar, né? E só nesse olhar, que esse é o perigo de uma história única, né? Que a Chimamanda tanto fala, assim, porque só contam
essa mesma história. Não, nós queremos contar outras histórias. Nós somos diversos, nós somos plurais, nós somos diversos dentro da nossa diversidade, que é e dentro da diversidade do Brasil. A diversidade é uma palavra tão bonita e ela precisa ser colocada em prática, né? Não só na teoria. A gente precisa diversificar isso no nosso dia a dia. E o Eu cinema é acho arte. eu acho que é ser mais inclusivo, né? Eu acho Total. que a arte ignorava alguns corpos como o meu há alguns anos, né? No sentido de como atriz mesmo, né? Porque a travesti era vista mais como um espetáculo, né? Eu tenho que abrir um leque, ou tenho que estar de purpurina, não se pensa numa travesti que vem de um grupo de teatro, ou que pense teoricamente, ou que permaneceu na arte por 25 anos continuada, enfim. Tem toda uma exclusão dentro da própria exclusão, sabe? Nesse lugar que todo mundo acha que é libertador, que todos os corpos são aceitos, a arte não está bem longe disso e eu sou prova disso. Tem muito tempo pensando? Desde que a gente tem inverno. Não deve ser nada. Vitor, e eu queria te dizer assim, a minha jornada não é de herói, a minha jornada é de muita dor. E eu tô dizendo isso porque parece que quando a gente fala assim, 25 anos de carreira no teatro, ser uma travesti, eu tive que cair 3 anos na prostituição compulsória, eu tive que, para não ficar como prostituta, eu me tornei cabeleireira, eu fui expulsa de casa, não há uma. Eu fui expulsa, inclusive, do teatro várias vezes. Tentaram me censurar com uma peça em que eu interpreto Jesus por 5 vezes. E que por muitas vezes eu quase fiquei pelo caminho. A saúde mental de pessoas como nós, pessoas trans, negras, LGBTs, ela é muito afetada por esse tipo de discriminação, né? Porque afeta diretamente a nossa vida. A transfobia, ela atinge em todos os âmbitos sociais e atinge em quem está à nossa volta. Quando eu digo que ou nós estamos falando que alguma é a primeira, quando nós estamos falando que eu sou a primeira, ou que a Érica Malunguinho foi a primeira deputada, ou a Érica Hilton foi a primeira vereadora, é uma denúncia, porque nós estamos denunciando a regra. A pergunta é, por que uma travesti nunca fez um papel ou não fez tantos papéis legais como a Paula? Por que não existe personagens como a Paula para pessoas travestis? Porque nós tínhamos atriz, nós temos Rogéria, Jane de Castro, Cláudia Celeste. Há uma construção social, midiática, carnavalesca, patológica, moral, religiosa, que permeia o que é ser uma travesti. Eu costumo dizer que cada pessoa que me olha, ela me coloca um post-it, porque é a visão dela, dela do que ela entende ser uma travesti, mesmo que essa imagem não seja parecida fisicamente comigo. Eu sou aquilo. Assim. Então é importante que agora que nós estamos realmente podendo ser consumidas na arte, que podemos criar, produzir, que o Daniel possa fazer mais filmes, que o cinema goiano tenha mais apoio, que o cinema de Vitória, no Espírito Santo, tenha mais apoio, que o cinema no Brasil. É preciso denunciar o incêndio na Cinemateca. Eu não consegui nem falar nas redes sociais, porque para mim foi tão. É que nem o Museu Nacional, assim, eles estão apagando a nossa história, porque eles estão apagando a nossa memória, talvez porque eles não querem porque a história vai sempre voltando. Porque quando um povo esquece da sua história, esse povo tem uma grande probabilidade de retorná-la. Aqui no Brasil deveria ter, quando você vai na Alemanha, em Berlim, por exemplo, quando a gente foi no Berlinale, há vários monumentos, há várias coisas falando do Holocausto. Aqui nós não temos um museu falando da ditadura, e aí nós acreditamos em fascistas e acabamos elegendo fascistas. Nossa, falei demais, até mais do que do filme. Não, eu tô amando. A gente vai ficar aqui até amanhã agora, batendo papo. Mas é muito interessante quando você traz toda essa questão, porque realmente eu vejo, eu trabalho com o cinema brasileiro muito mais, né? O Cine Vitor é o site, enfim, é de cinema, mas eu estou sempre destacando o cinema brasileiro. E a gente vê como falta apoio de pessoas, não, claro, de dentro do cinema também, porque como você fala,
é elite, né? Mas de como chega no público filmes que também são muito importantes para a nossa filmografia, né? Comédias que fazem aí 13 milhões de espectadores, que bom que fazem, isso gera dinheiro, porque o cinema é uma indústria, no Brasil é indústria. Eu fui vacinado por ser da indústria do cinema, então somos indústria, mas quando chega um filme como Vento Seco, que seja, qualquer outro filme de menor alcance por questão de distribuição e não de qualidade, as pessoas não olham, não enxergam, não buscam. Então a nossa luta também é diária de assista, veja. O cinema brasileiro não é só aquilo que também é muito bom e necessário, mas tem um leque gigantesco, né? É muito diverso também, né? Uhum. Eu tive a sorte e o azar que os 2 filmes que eu fiz, por exemplo, A Lei, que o Daniel e a produtora ganhou para fazer Vento Seco, A Lei não existe mais, caiu no governo do Temer e do Bolsonaro. O do Espírito Santo, que eu gravei com o Rodrigo de Oliveira, que se chamava Os Primeiros Soldados, também não vai existir mais, não existe mais, caiu essa lei. Então, nós estamos vendo um desmonte da cultura, um apagamento da nossa história, porque a cultura, ela coloca a luz em assuntos obscuros na sociedade, ela tem esse poder lúdico de abrir mentes, abrir corações, de eu poder fazer corpo só autobiografia e talvez a pessoa sair de lá um pouco, nossa, revendo a sua transfobia, porque o que nós estamos querendo propor com tudo isso é uma reflexão. Qual é o grau? Porque assim, ninguém passou ileso por essa estrutura, nem nós pessoas trans, nem nós pessoas LGBTs. O filme também pretende dizer qual é o grau da sua homofobia? O que você pode ver entre 2 homens? Que você não pode, que você pode ver entre 2 mulheres, mas você não pode ver entre 2 homens. Por que incomoda o corpo do homem ser sexualizado? É propor a reflexão mesmo, assim, por que você... Porque quando eu assisto a primeira vez, eu também falo assim, nossa... E foi também as pessoas em Berlinale fizeram muito essa questão. E aí eu virei e falei assim, gente, parece que eu não estou num festival de cinema. Vocês não sabem que tem corta? Mudou de câmera, mudou o take. Vocês acham realmente que tudo que aconteceu ali é real, assim? Fizemos laboratório no, sei lá onde, com Zé Celso. Eu vou, Zé Celso, amo você. Não é reality show, né, gente? É cinema, é ficção. Antes de mais nada, é Isso, uma isso é ficção. muito louco no Berlinale, assim, mas aí por ser filme brasileiro, né, enfim, com uma temática LGBT, então já tem essa exotificação, essa folclorização do que é ser um homem gay, do que é permitido, se você pode dar pinto ou não. Então, o Sandro é aquele que, assim, eu não posso dar pinta, ninguém pode saber, eu falo grosso, e vem o Maico de cabelo E loiro e acaba com a falando vida assim, dele. E você. porque o novo ele vem para refrescar. Eu tenho uma coisa tão bonita esses dias, eu gosto sempre, porque tem parecido que a gente tem vivido tempos sombrios que a gente não sabe, mas assim, estamos mudando. Uhum. A mudança é lenta, gradual, mas estamos mudando. O que está vindo é tão grande, é tão lindo, é tão plural, é tão diverso, é tão trans, é tão originário, é tão deficiente, é tão gordo, é tão LGBT, é tão preto, é tão feminista, é tão periférico, é tão grande que eles estão tentando conter de todas as formas e não estão conseguindo. E aí eu vou no Grande Sertão Veredas, que é meu livro de inspiração, a um ponto de marca que dele não se pode mais voltar para trás. Então, é daqui para frente. Nós já temos a primeira travesti eleita. Eu quero que ela passe os votos que ela teve na primeira eleição, sabe? É daqui para frente, assim, parece que a gente está Retrocedendo. retrocedendo, mas eu também vi uma coisa ótima. Se a gente estivesse retrocedendo para os anos 80, 90, Tava 2000, ótimo. tava ótimo, porque a gente colocava a câmera no útero da mulher, É. tinha banheira do Gugu, mulher de sushi, que fazia O sushi do lembra a mulher nua de Faustão. sushi do Faustão? Tinha Exato. tudo isso, gente. E ninguém achava isso. A Xuxa entrando com um triquine, que se eu saio hoje é porque se eu tiver. É para ir para Rego Freitas. É, exatamente. Exatamente. Mas é lindo ouvir você falar que o
o que vem é uma esperança que a gente tem, né? E eu acho que o cinema, já que estamos aqui, né, falando do filme, né, do cinema, o cinema é um grande aliado dessa mudança e tem que ser, principalmente o cinema independente no Brasil, que é o mais corajoso, é o que coloca a nossa cara, os nossos corpos, sotaques, todas as histórias, né? Então, é esperançoso te ouvir, viu, Renata? Eu fico assim, até por mais que a E eu gente... nem sou tão otimista, viu? Eu sou uma pessoa depressiva, com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Mas por Mas mais eu que... acredito muito, sim, mesmo assim. Eu não sei se nós vamos vê-la por completo, Sim. mas eu sei que nós estamos... essa rua que foi pavimentada por todas as bichas travestis lá atrás, nós estamos aqui não só passeando por ela, nós estamos pavimentando para que as... Porque eu acho que eu trabalho para travesti que está nascendo hoje, nem sabe o que é travesti. Uhum. Mas que eu espero que ela não seja expulsa de casa, que ela possa exercer qualquer profissão, que ela possa ter o amor livre, que ela possa ter direito à saúde, que ela possa usar o banheiro, o nome que ela acredita, enfim, que venha com mais liberdade. Então, nós precisamos pavimentar, senão não tem sentido por que fazer arte. Eu sou artista porque eu quero mudar o mundo, pelo menos o que eu alcanço. E com corpo só autobiografia eu alcanço pouco, vento seco eu alcanço pouco, e aqui no Cine Victor eu alcanço pouco, todo mundo que está ouvindo. Talvez podemos ter causado uma reflexão em alguém, assim. Qual é a Tomara, com imagem? certeza. Qual é a imagem da travesti que você ainda precisa desconstruir? Não precisa Porque mais o post-it, né? Não precisa. porque tem uma coisa que é assim, eu sou tão legal, Vitor, porque eu sou travesti de esquerda, nunca votei em direita. Tem meu currículo, sou de votos de direitos humanos, luto pela causa LGBT, artista, super descolada, e eu sou tão legal que o mundo precisa mudar e ser que nem eu. Porque todo mundo acha que a mudança está no outro, a mudança está no eu. É verdade. Eu preciso enfrentar o meu racismo se eu tenho uma vivência branca, eu tenho um corpo Exato. magro, então eu preciso enfrentar a minha gordofobia, eu preciso enfrentar, inclusive, a minha transfobia. E Porque é ninguém dentro da passou gente, ileso né? por essa... Porque quando a gente fala de estruturas, é que a gente foi ensinado. E não tem problema. Agora sim, agora que nós estamos te contando, o que você faz com tudo isso? Exatamente. A gente pode ter nascido com todos esses preconceitos dentro da gente, mas a gente cresce e aprende. Não, e a gente não cresceu com esse preconceito, a gente foi implantado. Então, Exatamente, exatamente. isso é na publicidade, na educação, na medicina, no judiciário, porque nós éramos corpos aberração. Eu tenho uma travesteca eu também o Acervo Pajubá, que tem um livro de 1903 que assim são fotos de gays e de travestis, e aí tipo eles vão nos descrevendo pelo tamanho do pênis, do saco, do tamanho da cabeça, se é uma passiva agressiva. Então, isso essa questão animalesca, exotificada, sexualiza. Quando a gente sexualiza muito o corpo, a gente desumaniza ele. Quando a gente, inclusive, quando tem uma questão criminal no corpo da travesti, que vem junto, vem na década de 60, 70, mas com a AIDS, como eu digo no Manifesto Transpofágico, se a peste é gay, a mãe dela é a travesti. Qual é essa imagem ainda que todos nós precisamos desconstruir sobre os corpos gordos, sobre os corpos velhos, sobre os corpos deficientes? Quantas travestis você segue nas redes sociais? Ou você segue influencers que para dar um leite para uma pessoa, ela tem que provar que ela é pobre e tá não sei quantos seguidores. Que é importante esses números para a gente, porque ele reverbera em grana também. E isso faz com que nós permanecermos na arte. Isso colabora com a nossa profissionalização, porque é difícil a permanência de corpos dissidentes na arte. É difícil um corpo dissidente ter uma carreira continuada. Geralmente sempre tem que sair porque não consegue por causa do corpo, ou corpo travesti, ou corpo negro retinto. Nós, artistas, somos responsáveis por demarcar determinados corpos nas artes. Então, nós, artistas, precisamos ser responsáveis por desmarcar esses corpos. Quando eu falo que o meu corpo é marcado, é muito... Quando a gente estreou no Berlinale, por exemplo,
em vários sites brasileiros, quando saiu a notícia, saiu que a personagem era trans, da Paula. E a pessoa assistiu o filme. E não tem nenhum momento que a gente fala de transexualidade, não aparece. Mas só pelo fato de terem 3 homens gays, uma atriz travesti, ela só pode estar interpretando uma travesti. Então, o que nós estamos querendo falar dessa democracia cênica, que não atinge a todos os corpos, que só está no quem pode tudo na arte, o homem branco, sem deficiência, magro e publicamente heterossexual. Agora, quanto mais você se afasta desse corpo, mais difícil você consegue ser esse corpo neutro, que na verdade é uma grande falácia esse corpo neutro na arte. Porque a minha Julieta, ela começa marcada, a minha Paula é marcada, a Carmen é marcada, enfim, essas minhas personagens são marcadas porque eu sou marcada. É exatamente isso. Se você usa uma palavra lá atrás que eu acho bem interessante, que eu acho que traduz muito isso, que é como a gente é visto na questão carnavalesca, né? Isso é muito real e muito nítido. Não só aqui, como fora também, né? O Brasil é o país do carnaval lá fora. Mas a gente vê agora, estamos em Olimpíadas, a gente está vendo quantos atletas se destacando, e um esporte que a gente sabe que sabe, eu fico vendo a Olimpíada, mas no fundo eu acho meio triste, porque eu vejo os atletas sempre quando dê uma medalha desabafando, uma coisa que não teve ajuda, parece que assim, é um sofrimento tão grande, não era para ser. É uma celebração que eles estão lá, era para ter um apoio, assim como no cinema brasileiro. Pô, o filme está em Berlim, o filme está em Cannes. Não que desmereça os festivais que temos aqui, mas olha a importância de termos os nossos produtos culturais e esportivos, enfim, mas sendo exportados lá fora. E cadê? Por que a gente sempre... É sempre olha, né, foi difícil. Enfim, eu acho que a gente podia fazer aqui uma live 24 horas para falar várias coisas, Renata, mas é muito importante, sim, que tenha essa discussão e que a gente traga uma reflexão, pelo menos que seja uma pessoa que assistiu esse vídeo, que ela já reflita. Eu acho que isso vai alcançar muitas outras reflexões, mas é muito importante, sim. E essa costura toda, que isso tudo faz com o Vento Seco também, porque é um filme que, se incomodar, que bom, então, que está incomodando. Né? Então, você, espectador, que está incomodado, reflita, por que te incomoda? Por que está te incomodando? 2 homens sendo felizes, no caso, né? Ali não vou dar spoiler de algumas cenas. Se amando, exatamente. O trailer já dá muito spoiler, exato, né, amor? O trailer, ali o fogo já sobe, que é a loucura. Então. A única que passa ilesa é a Paula, só vê ela narrando ali, tem uma festinha e tal. Renata, muitíssimo obrigado por esse papo. Eu que maravilhoso, agradeço. Mas foi muito bom mesmo. Foi uma aula aqui para mim. Eu espero que as pessoas também reflitam e vejam Vento Seco, que está chegando agora, né? Dia 5 de agosto, Vento Seco chega nos cinemas. Acompanhe Vento Seco, o filme, no Instagram. É isso aí. E a gente também, né? Segue a gente. Por favor, o nosso arroba Cinevitor, e o seu? @Renata Carvalho Teatro. Aliás, lá no link da minha bio, eu convido vocês a assistirem o meu média-metragem, que é um documentário chamado Corpo, Sua Autobiografia, que a gente acabou de ganhar um prêmio. Ganhamos um prêmio e vai virar um longa. Ah, que demais! Então a gente vai conversar muito mais aqui no Cinevitor em breve, viu, Renata? Depois vai lá, assista a Corpo, Sua Autobiografia, depois vou assistir, sim. E te espero em outros trabalhos também, tá bom? Valeu, obrigado. Sucesso. Um beijo. Pra nós. Tchau. Você não se sente seco?